Estamos de volta com o canal Saúde e vamos lembrar para você que janeiro é o mês de volta às aulas, né? As crianças, muitas já estão na escola e hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre a importância do acompanhamento terapêutico no desenvolvimento infantil, que é um assunto que preocupa muitos papais e mamães. E quem vai nos explicar mais sobre esse assunto e os benefícios desse acompanhamento, dessa intervenção e como pode auxiliar nessa volta às aulas é a psicóloga Mayra Beatriz, que é especialista em análise comportamental aplicada, é ABA. Bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite. Um prazer estar aqui com você. Doutora, vamos explicar para o nosso telespectador o que é a ABA. É um termo novo para a gente aqui, né? Principalmente no Brasil, de modo geral, não é uma coisa antiga, é bem recente. Isso, análise do comportamento é bem recente aqui no Brasil, né? É uma abordagem, né? E ela ganhou um foco muito grande aqui através da sua eficácia no autismo, né? Então, muita gente começou a conhecer a análise do comportamento através dos estudos, né? Comprovado da eficácia para o autismo, a intervenção. A gente chama de o ABA é um método, é uma intervenção, como é que a gente se posiciona aí para falar? A análise do comportamento ela é uma ciência, então ela tem procedimentos, né? São estudos, anos e anos estudando, né, sobre comportamento humano. E ela não se encaixa em método, ela se encaixa em intervenção. Então a análise do comportamento é uma intervenção onde existem procedimentos e estudos, né, de eficácia com o comportamento humano. E aí cada criança, no meu caso que eu trabalho com crianças, mas a análise do comportamento ela está presente em empresas, hospitais, escolas, né? No seu caso é mais para crianças que têm o espectro autista. Crianças com atraso no desenvolvimento, certo. Dentre elas, né, o autismo, também está muito presente no meu atendimento. Mas, assim, o autismo, ele tem vários, como que chama, níveis, espectro, né? Atualmente, isso, serve para todos? Serve para todos, né? E não só para o autismo, né? Ela serve para vários transtornos aí que demonstram mesmo eficácia. Então, comprovação científica que a gente está falando, né? E o autismo, ele é um espectro. Então, atualmente ele está em suporte 1, suporte 2 e suporte 3, né? De ajuda. E no caso dessa intervenção ABA, como é que ela é feita na prática para essa criança que tem, como a senhora citou, um atraso, né, no desenvolvimento ou um pouco de autismo, mais ou menos? Ela é uma criança que tem, por exemplo, uma dificuldade para acompanhar a escola. Isso. Como é que é feito esse acompanhamento? Pronto. Primeiro passo a gente recebe o encaminhamento dessa criança, listada a dificuldade aí se ela está dentro de suporte 1, 2 ou 3, né, de ajuda pelo neuro ou psiquiatra infantil, né, ou pediatra, às vezes eles encaminham também. Recebendo essa criança, a gente aplica uma avaliação, né, de desenvolvimento normal, onde a gente vai listar os seus déficits, né, e excessos comportamentais. Listando isso, a gente vai na casa da criança, né? A gente vai na escola, a gente atende essa criança na clínica, fazendo todo esse processo de sondagem, avaliação. E após isso, a gente lista todas as habilidades que a gente vai trabalhar com essa criança. Listando essas habilidades, como por exemplo, às vezes tem criança que ela tem dificuldade de manter o contato visual. E o contato visual é um pré-requisito para aprender qualquer coisa. Então, para você aprender, você precisa olhar. Né? Você precisa seguir um comando. E aí, como a gente faz para ensinar? Então, tá lá, o protocolo listou para mim que essa criança tem um atraso, né, no contato, no seguir comandos e manter o contato visual. Então, eu uso os procedimentos de análise do comportamento para ensinar essa criança a manter um contato visual. Dentre uns dele, né, do procedimento, reforço. Então, reforço é o que? A gente aumenta aí a operação motivadora dessa criança, aumenta a motivação dessa criança para que ela se engaje ali no que eu quero. Então, por exemplo, a gente faz essa lista, né, de preferências com os pais, mas também a gente faz uma testagem ali do que essa criança se interessa. Sim. E, por exemplo, ela se interessou por um carrinho. Né? Então, eu pego esse carrinho, aproximo do meu olho, chamo essa criança e todas as vezes que ela olhar para mim, eu vou entregar esse carrinho. Então, isso a gente chama de reforçador,
que é um procedimento dentro da análise do comportamento. Está estimulando para que essa criança tenha esse contato visual a partir de um objeto que ela gosta. Exatamente, né? E aí a gente vai fazendo também a sondagem dessa resposta, que é outro procedimento da análise do comportamento. A análise do comportamento é uma ciência muito organizada, que existe registro, por exemplo, para a gente acompanhar como está o avanço dessa criança, desse contato visual. Então, todas as vezes que ela mantém um contato visual comigo e ela olha, eu chamo ela e ela olha, então eu boto um maisinho como se ela tivesse acertado, né? Então, tem esse registro também para a gente acompanhar a resposta dessa criança. Uma intervenção, né, doutora, que não tem como a gente prever qual é o prazo para que essa criança dê uma resposta. Tem que ser com calma, realmente, né? É preciso bastante paciência. Exatamente. Na avaliação, a gente elenca, né? Objetivos curto, médio e longo prazo. Então, a criança, quando ela inicia a terapia, né, o acompanhamento psicológico, a gente não tem um prazo ali de quando ela vai encerrar a terapia, de quando ela vai, né, não vai mais precisar daquele acompanhamento. Então, realmente é um processo que exige muito das nossas famílias, né, e da equipe que está envolvida, no caso. Por exemplo, a senhora falou que crianças com espectro de autismo, não sei se eu estou falando corretamente, precisam do ABA e melhora muito a questão do desenvolvimento. Mas crianças com outros tipos de problemas, por exemplo, TDAH, também pode fazer ABA? Também, né? Então, a análise do comportamento, ela pode ser aplicada para qualquer pessoa. Então, basicamente, ela estuda o comportamento humano justamente para ensinar qualquer indivíduo, né, comportamentos socialmente relevantes. Então, é isso. Então, a gente tem na análise do comportamento o behaviorismo, que é a parte teórica. Temos a análise do comportamento experimental, que é do laboratório, onde são profissionais da análise do comportamento que vão testando esses procedimentos. Então, como é que eles sabem o que é reforço, né? Como é que eles entendem a eficácia? Porque foi testado. E aí tem a prática mesmo, que é a aplicada. Análise do comportamento aplicada, que são pessoas que estão na prática ali testando, né, esses procedimentos com pessoas, mas a gente só ensina comportamentos socialmente relevantes para aquele indivíduo. Então, porque tem um motivo, né, de eu ensinar o contato visual daquela criança, porque é extremamente importante para as relações sociais, para o bem-estar dela, para o aprendizado. Então, não são comportamentos aleatórios. Então, tem um objetivo. Preenche aquela necessidade, né, do indivíduo. Exatamente. Eu não vou ensinar algo só porque eu acho interessante. Tem que ter uma relevância para aquele indivíduo. Acho que o mundo todinho, viu, doutora, está precisando dessa análise, principalmente agora. Mas no caso, especificamente do acompanhamento escolar, de conseguir acompanhar todas as disciplinas, todas as tarefas, que eu acho que é a grande preocupação dos pais e das mães, né? Exatamente. Como é que o ABA pode ajudar nesse aspecto? Pronto. A gente faz parcerias, né, com as escolas. As escolas, elas fazem, são muito importantes na nossa prática, no dia a dia. Não tem como a gente separar a escola, né? Então, é terapeuta, família e escola. Esse triângulo geralmente, aí. né, doutora, inclusive, na própria escola, é que os pais e as mães têm o primeiro diagnóstico, exatamente, né, de as alguma escolas, deficiência. Elas estão com um olhar muito clínico e faz toda a diferença. Então, aquela criancinha que entrou com 1 ano e 6 meses ali, a professora já tem esse olhar clínico de chamar os pais, né, orientar, encaminhar para algum profissional, alguma clínica, algum neuro, né? E o comportamento da criança em casa, ela difere, né, do comportamento da escola. Exatamente. E muitas vezes os pais, eles são leigos nesse sentido de desenvolvimento. Às vezes é o primeiro filho, né? Então eles têm muita dificuldade de entender o que é adequado para a faixa etária. Às vezes também surge quando os pais têm mais de um. Aí eles começam a perceber tem alguma diferença aqui, às vezes né? Também tem a negação, né, doutora? E tem a negação também, que é um passo mais Não, meu filho não difícil. tem nada, não. Não precisa disso aí, não. Exatamente. Tem a negação também, né? Que os professores, né, são fundamentais nesse aspecto de conscientizar de que aquela criança precisa de uma ajuda, né, de um profissional para melhorar o desempenho.
Na escola, a gente encontra barreiras, né? Por exemplo, uma criança que tem um atraso no desenvolvimento precisa ser um papel de inclusão. E aí é onde a gente bate, né? De frente, assim, no sentido de frente com dificuldades. Porque às vezes as salas de aula têm muitos alunos, cada um com as suas dificuldades, né? E habilidades, necessidades diferentes. E a inclusão, a gente quer falar justamente disso, né, sobre essa questão de incluir crianças. E é onde a gente trabalha também com acompanhante terapêutico, que são pessoas, estudantes ou profissionais, né, que se interessam por essa área infantil e que vão para a escola atuar como acompanhante terapêutico daquela criança, como forma de inclusão. Aqui no Piauí a gente já tem alguns profissionais, sim. ABA, o médico da criança já pode direcionar, né? Atendimento ABA, que aí já encontra, o pai e a mãe já vai encontrar esse profissional. Exatamente, os neuros, eles já colocam lá, né, a indicação para os profissionais de análise do comportamento aplicado. E aí alguns neuros também já têm parceria com algumas clínicas, já encaminham assim, para ajudar os pais. Eles listam, né, as clínicas aqui que têm profissionais, né, qualificados para ajudar esses pais nesse primeiro momento, porque é muito angustiante, né? Demais. Onde começar? Verdade, não só para os pais, como também para as crianças. Exatamente. Que não entendem por que não conseguem acompanhar ou entender, né, doutora? Exatamente. A gente queria agradecer demais a sua participação aqui no Canal Saúde. Dizer que a gente fica muito feliz de ter mais esses profissionais com essa especialidade aqui no nosso estado e que pode ajudar muito pais e mães que ficam realmente angustiados quando veem o filho não conseguindo acompanhar, por exemplo, né, na escola. É muito difícil, muito difícil. Eu agradeço pelo convite, né, e espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas de vocês. A gente tem, inclusive, cursos, né, já sendo realizados aqui. A clínica, né, Fabrina Prado, eu e Fabrina, que a Fabrina é uma fono também, com essa especialidade, né, ABA, e a gente está com um curso, ofertando um curso, né, para profissionalizar pessoas que se interessam em trabalhar com o público infantil, acompanhando em escolas, domicílios, né, para facilitar a vida dessa criança e dar mais qualidade de vida. Com certeza. Nós conversamos aqui com a doutora Mayra Beatriz, que é psicóloga e é especialista nessa intervenção nova que está surgindo aqui no Brasil e no Piauí também, que é a ABA, Análise Comportamental Aplicada. O Canal Saúde vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.